Olá, Pai do Senhor para todos. Venho trazer neste vídeo a atualização sobre o processo que o pastor Ailton José Alves moveu contra seus dois membros, o presbítero Giovanni Cardoso e o irmão Silvaldo Freitas. Esses irmãos, vendo o que estava acontecendo no ministério, procuraram resolver amigavelmente, mas o pastor ele não aceita ser contrariado. Sendo assim, os irmãos, já que não foram recebidos, então resolveram fazer vídeos mostrando a realidade que estava acontecendo neste ministério de tanta credibilidade. Porém, o pastor estava destruindo a credibilidade desse ministério diante de Deus e da sociedade. Sendo assim, o pastor, quando soube da existência desses vídeos, procurou a justiça e os seus advogados, junto com ele, levaram 5 vídeos como provas. Foi dado andamento no processo da queixa-crime contra esses dois irmãos. E após analisar as provas que foram os vídeos, chegou à conclusão que nada naquele vídeo se referia à instituição religiosa, mas sim as críticas eram para a administração do pastor presidente Ailton José Alves. Sendo assim, após aquela vergonhosa fase que ele mesmo passou diante do juiz, até que o magistrado ele fez uma breve análise sobre a personalidade do pastor. Ele chega a citar Eclesiastes, dizendo que o pastor com a de superioridade, ou seja, ele está acima de todos e de tudo. Então, após analisar todo o caso, foi dado a sentença e que os irmãos eles foram inocentados, porque nada ali era contra a instituição, mas sim contra a administração do pastor presidente. E este processo foi estipulado um valor de 40 salários mínimos. E após a sentença, em primeira instância, o pastor Ailton, não conformado, porque ele quer ver os irmãos condenados, custe o que custar, porque isto é a personalidade dele, um homem vingativo. Então, ele entrou na segunda instância. Porém, na segunda instância é um pouco mais diferente do que a primeira instância, pois sabemos que quando um processo passa para a segunda instância, ali tem mais magistrados. E o processo correu e já houve o julgamento. E ali aqueles juízes, que desta vez foi o procurador do Estado, desembargadores, juízes, ou seja, no meu entendimento, uma vergonha para o nome da igreja. Para o nome dele, não, porque ele mesmo se carrega de se destruir. Mas, com a presença daquele procurador, desembargador, juízes, eu fiquei um pouco triste deste caso ter ido para a segunda instância, porque é uma exposição maior. E sendo assim, lá estava o advogado do pastor e também estava presente o advogado dos querelados, que são os irmãos Giovanni Cardoso e Silvaldo Freitas. E quando chegou a oportunidade do
do advogado Dr. Luiz Miguel fazer a exposição dele, mostrando o caso, eu senti vergonha, pois o Dr. Luiz Miguel, ele expôs mais ainda o que estava acontecendo com a pessoa do pastor presidente, querendo fazer com que toda esta lama fosse para o nome da igreja. Então ficou mais vergonhoso ainda, pastor Ailton. O Senhor é quem se encarrega de fazer com que o seu nome fique com mais descredibilidade ainda, pastor. Não somos nós, mas sim o Senhor, que em vez de assumir os seus atos, bota para a pessoa jurídica, que é a igreja, enquanto o Senhor era para responder. E sendo assim, o Dr. Luiz Miguel, ele fez uma breve exposição, porque o tempo dele era pequeno. E ele falou do Caixa 2. Já imaginou um pastor envolvido com Caixa 2? Apostar na justiça esse caso. Já imaginou um pastor praticando rachadinha? Sim, também foi falada a rachadinha. Imagine um pastor praticando rachadinha com políticos do seu ministério. Imagine um pastor desviar dinheiro dos dízimos das ofertas para bancar campanhas políticas. Também foi falado. Imagine, foi falado o salário do pastor mais de 200 mil reais. Imagine falar sobre o assunto da campanha para arrecadar fundos para a construção do megatemplo, mais de 380 milhões de reais, que ninguém sabe onde é que está, e ele não presta conta de nada. E tantas outras coisas que ele falou e tantas outras coisas que não deu para falar por causa do tempo. Imagine, no meio dessas, diante dessas autoridades todas, falando tudo isso. Isso é uma vergonha, pastor. Eu acredito que na sua Bíblia não deve ter os contextos que tem em todas. Porque lá em 1 Coríntios, a gente vê ali o apóstolo Paulo ensinando. Se há uma desavença entre os irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, de 1 ao 8, procure resolver entre si, entre eles. Faz uma reunião e ali resolve tudo. Mas não, o Senhor faz questão de expor mais ainda a situação. E assim é o nome da igreja que o Senhor coloca em descrédito. Mas tudo quem causou foi o Senhor. E o Senhor não assume. Imagine esses magistrados todos ali em reunião, vendo tudo aquilo. É muito triste, pastor, o que o senhor está fazendo com essa administração desastrosa. É lamentável, meus amados. Sendo assim, todos voltaram e reconheceram que aquele primeiro processo, em primeira instância, tudo ali que aconteceu foi de acordo com a verdade. E eles acompanharam a primeira instância e foram absolvidos. Os irmãos foram inocentados por unanimidade. Foi unânime a votação. Todos votaram para absolver os irmãos. E eles foram inocentados. Sendo assim, a igreja, a instituição, que não tem nada a ver com isso, ela passa a ter o nome exposto diante da sociedade mais ainda. É isso que o senhor está fazendo com a nossa instituição, pastor? Pois foi unânime. Eles reconheceram que os irmãos são inocentes.
E com isso, o Senhor vai ter que se explicar. Porque o Senhor perdeu em primeira instância, recorreu não conformado, porque quer ver de todo jeito os irmãos condenados, e perdeu de novo na segunda instância. Que vergonha, meu pastor! Pois é, meus amados, aqui está o resultado da segunda instância, qual o pastor recorreu para ver se conseguiria condenar os irmãos inocentes. Ele perde mais uma vez. No próximo vídeo vocês verão outros processos que ele também já perdeu. Pois é, meu pastor. Em vez do senhor seguir os conselhos de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 9, se não estou enganado, que ali dá um conselho. Se os irmãos têm algo para resolver, que resolvam entre si e não levar para os tribunais. Mas o Senhor, como certamente não crê nesse texto bíblico, procura de outras formas para condenar os irmãos. Pois é, meus amados, fique todos na santa paz de nosso Senhor Jesus. Em breve virá outro vídeo falando de processos.